Que decisão tomar? Entre a cruz e a espada. Presidente Jorge Salgado recebe pressão de toda a sua diretoria administrativa por algum posicionamento para um departamento que não deu certo em 2021. Presidente prefere esperar o final do Campeonato Brasileiro ou para conversar com o Pássaro e retirá-lo ou ouvir o pedido de saída, ou então para tomar outra postura de, por exemplo, trazer alguém mais forte. Vamos trazer detalhes da reunião que aconteceu ontem e da cobrança em cima da posição do presidente quanto à situação caótica do futebol. Vamos falar também do time que joga amanhã contra o Vitória e de uma situação inusitada. A comissão técnica que não sabe se fica ou se sai. Poupa ou não poupa jogadores? Vê jogadores novos já pensando em 22 ou não? Como fazer o time amanhã, pelo menos, voltar a jogar bem e com jogadores comprometidos? E no final do News, mais informações e uma singela homenagem a um grande que nos deixou. A gente volta já já. Depois dela, toca a guitarrinha. Alô, amigos! Alô, turma! Grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. Está entrando no ar o nosso AVNews, o nosso vídeo de toda noite que você gosta e curte tanto. Não estranhe, estou aqui no meu carro, aqui atrás está o maior estádio do mundo, o Maracanã. Vim hoje aqui prestigiar uma gravação com a NFT Sports e também com Roberto Dinamite, que foi um papo extraordinário. Vou mostrar umas fotos no final desse news, mas estou aqui para trazer informações desse dia, mais um dia angustiante para o torcedor do Vasco, que não sabe exatamente o que pode estar por acontecer com o nosso clube, que tem mais 4 partidas até o final da Série B. Eliminado está, mas não se sabe se vai ter o mesmo treinador, a mesma direção executiva. Antes da gente entrar nesses detalhes e outros detalhes, eu quero dar um recadinho para você que precisa daquele dinheiro extra. Olha, muito obrigado, muitas matrículas, muita gente fazendo o curso Lucrando em Home Office. Esse curso que dá a você a condição de trabalhar em casa, ganhando em dólar, e mesmo que você não tenha nenhuma experiência profissional, eles dão todo o suporte para você. Tem uma equipe dando suporte. Você paga R$ 47, está aqui no link na descrição, você entra ali, clica, faz o curso. E se você não conseguir fazer o curso direito, não entender, eles devolvem o seu dinheiro. Então você não tem nada a perder, tem muito a ganhar. Mas olha, posso avisar a você que todo mundo está fazendo o curso e está trabalhando. O atendimento é pleno, a galera da parte de trás ali, do backstage, dá toda a condição a você de poder aprender e vale a pena. O curso te dá essa condição. Vá lá, ganhe dinheiro extra. Olha, toda segunda-feira acontece uma reunião normal da diretoria administrativa, como em qualquer gestão, gente. Se sentam ali todos os VPs, diretores, adjuntos, com o presidente, para deliberar sobre os mais diversos assuntos. É uma obra que precisa ser feita, é a aprovação de um detalhe que o presidente tem que dar o ok, é o jurídico que traz aí as questões envolvendo pautas de ações e de acordos, é o marketing que fala sobre um produto, a discussão de um produto, ou então a marca numa camisa, uma campanha publicitária, enfim. E dentro dessa reunião sempre acontece também o ok do futebol. Dá também um espaço dentro dessa reunião ao futebol. Na maioria das vezes, o papo começa meio que informal, falando do jogo, do que está acontecendo, mas, claro, existem decisões muito importantes, às vezes junto com o financeiro, para determinar se vai poder contratar tal jogador, para demitir, vai pagar uma rescisão, enfim. Todos esses detalhes são conversados nessas reuniões. Porém, a reunião de ontem foi uma reunião, talvez a mais importante de toda a gestão Jorge Salgado. Como eu disse, segunda-feira é normal, mas a reunião de ontem teve casa cheia. Alguns VPs até não participaram integralmente, mas a grande maioria esteve presente por conta de compromissos profissionais, porque não trabalham ali especificamente, têm os seus trabalhos, mas chegaram para a reunião. E a cobrança foi muito forte, unânime. Apesar do diretor executivo Alexandre Pássaro ter comentado depois do jogo que não adianta fazer pressão, dizer que a pressão A, B ou C, sim, há muita pressão interna,
Há ameaça, como a gente trouxe na última sexta-feira, de racha na diretoria. Pode acontecer até durante essa semana, saída de dirigente, saída de VP, gente que não está satisfeita. Por quê? Porque o mau desempenho do futebol está trazendo consequências para todo o clube. É uma dificuldade em relação a um acordo, a um fechamento de contrato, enfim, a imagem do clube. Tudo isso traz preocupações, porque o futebol é o core business, como dizem no mercado, é o coração do negócio. Então há uma necessidade que o futebol possa dar retorno. E cada um, à sua maneira, cobrou o presidente Salgado, que, como bom ouvinte, eu falei isso no Boletim AV hoje à tarde, esperou, ouviu. Muita gente achando que o Pássaro pode continuar, mas não tendo tanta força como tem. Muita gente achando que ele tem que ser demitido, que é preciso ter alguém mais forte, mais pujante, mais excelente dentro do mercado, que tenha mais contatos dentro do mercado, alguém com mais expertise para isso. Há alguns que acham que, além do Pássaro, outras pessoas também têm que ser demitidas no futebol, que tem gente que está há muito tempo ali, que não pode estar ali, tem que rodar. Muita gente que acha que, atrelado a isso, também tem que sair o Fernando Diniz, mas é um assunto que a gente vai falar sobre a comissão técnica no segundo bloco. O presidente ouviu, o presidente comentou com os seus pares. Tá falado? Tá dito? Agora é a minha parte, eu que vou resolver. E o presidente Jorge Salgado, a informação que a gente tem é a seguinte: ele não vai demitir Alexandre Pássaro, pelo menos agora. Vai esperar terminar o campeonato, vai conversar com o Pássaro, vai ter uma conversa séria e aberta, porque confia muito no Alexandre Pássaro, acha que o Alexandre Pássaro está muito preparado, tem capacidade para fazer esse trabalho, mas sabe também que ele não pode perder a sua base política. Ele não pode perder a confiança da sua diretoria administrativa, que é unânime, gente. Todos estão muito chateados. Todos estão muito incomodados com esse momento difícil do futebol do Vasco. Então, em cima dessa situação, o presidente Salgado vai ter que tomar uma decisão. Ou mantém Alexandre Pássaro e contraria boa parte da sua direção, ou mantém Alexandre Pássaro e traz alguém para trabalhar com ele, que é uma situação que não foi tanto conversada. Isso foi conversado há mais 2 meses, praticamente. A gente trouxe essa informação aqui. O Rodrigo, ex-zagueiro, foi comentado. Luizinho Quintanilha também foi comentado. Fernando Praz também foi comentado. Eu conversei com o Praz no domingo à noite, logo depois do jogo. O Praz, como sempre, muito educado, me disse não. Mais uma vez, Flávio, não fui convidado, não fui chamado para trabalhar no Vasco. Então não há, nesse momento, a mesma febre que havia 2 meses atrás, quando houve essa sugestão. Já 2 meses atrás, já se gritava na direção de que Pássaro precisaria de um apoio. Mas o presidente Jorge Salgado é um pouco reticente a isso, principalmente em relação a dirigentes amadores. Ter um VP, foi uma pergunta que eu fiz numa coletiva há algum tempo atrás, quando estavam presentes o presidente Jorge Salgado e o diretor executivo Alexandre Pássaro, da presença de um dirigente amador, de alguém que pudesse ser a voz do clube, alguém que pudesse dividir as responsabilidades e conversar com o próprio Alexandre Pássaro. E o Salgado disse, não tenho essa necessidade nesse momento, e o Alexandre Pássaro rebateu dizendo que mesmo ex-jogadores, pessoas que passaram pelo Vasco, também fracassaram. Dito isso, eu posso dizer que essa questão de ter um VP amador é algo que não passa muito pela cabeça do presidente. O que pode acontecer, sim, até para poder também politicamente estar arrumado, arranjado dentro do clube, é ele trazer mais um profissional remunerado dentro de um orçamento que já era enxuto, mas que vai ter que ser mais agora, mas vai ter que se criar uma situação para trazer alguém que esteja ao lado de Alexandre Pássaro. Mas essa é a grande dúvida. Com que poder essa pessoa poderia chegar? Porque Pássaro, só se ele pedir demissão, aí sim, aí eu acho que o Salgado vai ter um alívio. Porque, apesar de saber de toda a pressão, volto a dizer, ele admira o trabalho do diretor executivo. Acha Alexandre Pássaro muito capacitado e entende que o que o Pássaro fez, apesar de não ter dado esportivamente resultado, foi importante. Quebrar muitos paradigmas, quebrar muitas pedras, como ele mesmo disse depois da entrevista do jogo do domingo, mas que o resultado esportivo, como não deu certo, se joga muita pedra. É uma visão simplista do negócio, porque você corrigir tudo, mas o futebol não dar certo, é um pouco a equação do 1+1. Mas, para o presidente Salgado, há uma necessidade sim dessas transformações. Mas será que custando
a classificação, a volta para a Série A, o presidente Salgado está muito chateado, está muito amargurado, está muito triste, mas sabe que tem que tomar uma decisão. O mais fácil é se o Alexandre Pássaro terminado o Campeonato Brasileiro. E olha, vamos colocar aqui numa hipótese, o Vasco não ganhe mais nenhum dos 4 jogos. O clima vai ficar ainda mais insuportável, talvez ele não suporte isso. O Vasco vencendo os 4 jogos, a banana vem para a mão do presidente. É uma hipótese difícil, porque esse time para ganhar de alguém está complicado, mas se ganhar, talvez Jorge Salgado até pense numa outra alternativa, como essa, de trazer alguém, e aí se discute o poder, porque também essa é a discussão. Qual seria o poder desse diretor executivo? Esse novo membro, que talvez não seja um diretor executivo, um gerente de futebol, um CEO do futebol, tudo isso teria que ser também discutido. Salgado, de maneira até razoavelmente inteligente, para não comprar uma briga com a direção e também não estar, de alguma forma, indo contra os seus conceitos de que Pássaro é um ótimo nome, ele vai esperar. E talvez seja até algo contraproducente. Ué, mas tudo vai depender desses últimos 4 jogos? Sim, talvez sim. Mesmo o Vasco não tendo mais nenhuma chance, esses 4 últimos jogos ou vão forçar Jorge Salgado, se o Vasco fizer bons jogos, terminar bem, a trazer alguém, ou então, se for uma tragédia, 4 jogos ruins, ter um argumento para realmente aceitar a demissão de Alexandre Pássaro, ou mesmo tomar a coragem de demitir aquele que ele acha que é um profissional capacitado, mas que esportivamente está trazendo problemas para o clube e também está trazendo um racha grande na diretoria. A situação hoje é exatamente essa. Reunião terminada, está todo mundo muito cético, ninguém comunica-se nada, mas a gente tem as nossas informações. Há sim uma dúvida muito grande na diretoria administrativa por completo, que pode culminar com a saída de alguns. Pode sim acontecer saída de gente de dentro do clube, diretores, VPs, pessoas que não estão satisfeitas com essa situação do presidente, esse modus operandi do presidente de não definir logo, de não demitir o Alexandre Pássaro, não trazer alguém e esperar até o final do Campeonato Brasileiro, mas outros até entendem que de repente vale a pena esperar, porque seria meio que dar corda para que se enforquem. Se a coisa não for bem, vai ficar insustentável. Mas aí vem a pergunta que a gente vai abordar no segundo bloco. Não seria uma perda de tempo em função de ter já a necessidade de planejar o 2022, porque a comissão técnica não sabe se fica. O diretor executivo é muito importante para que Fernando Diniz, por exemplo, permaneça. Mas com um novo diretor executivo, quem são os jogadores que vão ficar? Quem são os jogadores que vão embora? E aí, como é que vai ser isso? Então hoje é um grande ponto de interrogação. O Vasco espera, através do seu presidente, o final do campeonato para tomar uma decisão. Ou aceita uma decisão de demissão de Alexandre Pássaro, que provavelmente viria com 4 insucessos nesse final de campeonato, contra Remo, contra o Vitória, contra o Vila Nova e contra o Londrina, ou então ele mesmo toma a decisão de fazer um acordo e demitir Alexandre Pássaro. Ou então não, se a coisa terminar melhor, o time render um pouco melhor, mesmo que não vale absolutamente nada, trazer alguém que possa estar forte ali dentro. Mas aí vai ser uma outra briga, porque aí vai ter uma discussão. Quem vai mandar? Quem vem ou quem já está? Quem vai ter carta branca para fazer o que quer dentro do Vasco, dentro do futebol do Vasco? Quem vem ou quem já está? Enfim, cenas dos próximos capítulos. No próximo bloco, a gente vai falar do time, que amanhã tem jogo contra o Vitória, jogo 9h30 da noite, jogo de alto risco, e um jogo que pode definir já algumas coisas em relação a elenco. Algumas dicas já para a gente entender o que virá, mesmo que o Vasco esteja nessa grande incógnita, porque a gente não sabe quem vai comandar o time fora de campo e quem vai comandar o time à beira do campo. A gente volta já, depois do recadinho da 1xBet. Chega perto aqui, chega bem pertinho. A promoção da 1xBet para você ganhar camisas oficiais do Clube de Regatas Vasco da Gama. Entre no link, no primeiro comentário aqui no vídeo. Vai lá, faz um pequeno depósito, 5, 10, 20 reais e mande para promoções@atençãovascaínos.com o print desse depósito e você vai concorrer a uma das 4 camisas oficiais. Oferecimento da 1xBet. O que você está esperando, hein? Ganhar camisa assim? Moleza pura. 1xBet, parceira do canal Atenção Vascaínos. A situação da comissão técnica do Vasco é uma situação minimamente curiosa, porque ela tem mais 4 jogos que não valem praticamente nada. Tem gente ainda fazendo conta aí, não, porque se acontecer, gente, esquece.
Probabilidade menos zero, não tem como. É muito difícil que os resultados aconteçam a ponto de ainda dar esperança de que o Vasco possa entrar. É loucura, completamente loucura. E não seria nem meritório, porque o Vasco realmente não está fazendo uma boa campanha. Mas a comissão técnica fica na expectativa, porque vai trabalhar em cima de quê? Porque se ela não for permanecer, e aí, como é que faz? É bom lembrar, e vocês devem se lembrar isso, no final também, na coletiva do final de semana, o Alexandre Pássaro falou: vou ficar com os meus até o final. Sim, ele vai ficar com os dele até o final. São os membros da comissão técnica e os jogadores que ele trouxe. Porque muito se comenta que o Alexandre Pássaro, talvez até por questão também de vaidade, de não querer expor os erros, trazer agora à tona a liberação de A, B ou C seria também expor as suas fragilidades. Final do ano já sai todo mundo, não fica ninguém e fica por isso mesmo. A comissão técnica está na expectativa, tem uma expectativa até de permanecer. Há pressão? Sim, há pressão. Mas hoje a pressão é muito maior em cima do Alexandre Pássaro do que do próprio Fernando Diniz. Mas é claro que uma coisa está muito atrelada à outra. Dificilmente um novo gestor poderia, de repente, aceitar o Fernando Diniz, apesar que o presidente Jorge Salgado gosta muito do Fernando Diniz e de toda a comissão técnica. Acha que são pessoas sérias, que fazem um bom trabalho e que talvez, com mais tempo e com uma mão de obra melhor, pudessem ter dado mais resultado. Porém, a comissão técnica está ali, não sabe o que fazer. Mas algumas coisas estão aparentemente definidas, mudanças, até primeiro para preservar alguns jogadores que são alvo da torcida. Zeca, Morato, Ricardo Graça, Andrei, dificilmente vão para jogo. E aí você tem também a alternativa de dar chance a quem não teve chance. Por exemplo, Caio Tenório na lateral direita. Zeca não estando, Léo Matos não vai jogar, foi expulso, Riquelme volta à lateral. Seriam dois laterais jovens, sendo que o Caio Tenório não teve oportunidade praticamente nessa temporada. E aí você tem na zaga, sem o Ricardo Graça, o Valber, não se sabe. O Valber está entre os 16 jogadores que estão sem contrato, com contrato vencendo no final do ano. Vale a pena apostar num jogador que talvez não fique? Por que não dar oportunidade ao Ulisses, por exemplo, que é um zagueiro que é da base e que pode ser colocado entre os profissionais? Mas aí tem aquela dúvida. Fernando Diniz às vezes morre com 2, 3 substituições por fazer, talvez não tenha tanta confiança. Tem aí Ulisses, Hernando e Valber. Quando precisa alterar, o Valber é sempre o primeiro, o que dá um indicativo de que ou ele não confia plenamente no Ulisses, ou ele realmente também não gosta do Hernando. Então fica sempre essa dúvida. No meio de campo, Bruno Gomes é o que tem, apesar de ter Galarça e Caio Lopes, jogadores que também ganharam poucas chances, mas que podem ter uma chance agora, jogar esses jogos finais. Caio Lopes, é bom lembrar, tem contrato até janeiro, é um jogador que tem passaporte alemão, passaporte estrangeiro, o que rende grana, é importante, ele entra como comunitário, não é um jogador estrangeiro que entra na Europa, então isso tudo também pesa para uma boa negociação. Marquinhos Gabriel é um jogador que, se o Fernando Diniz ficar, dificilmente não vai permanecer, porque agradou pelos bons números, pelo bom desempenho, principalmente na questão física, de entrega nos jogos. O torcedor pegou muito no pé dele, mas ele tem enchido as medidas pelo comprometimento, sem dúvida alguma. Léo Jabá é um jogador que não está mais nos planos, não tem sido mais relacionado. De repente, o John Sanches também é difícil, porque não está dentro do estilo do Fernando Diniz. Fernando Diniz não gosta de jogadores muito velozes. E aí, de repente, Gabriel Peck pode ser essa opção, apesar de ser veloz, mas também faz composição. E 2 jogadores querem jogar, porque querem jogar. Nenê e Germancano. A dúvida em relação a Leandro Castan, que também, obviamente, tem interesse em jogar. Mas o Castan, assim como o Cano e Nenê, estão muito abalados, porque Castan, Nenê e Cano já passaram por grandes decepções no Vasco. Aliás, só passaram por decepções. Nenê ainda ganhou título, mas caiu também com o Vasco. O Cano está há 2 anos no Vasco, caiu um ano e não subiu no outro. O Castan, desde 2018, está nessa gangorra, sobe, não desce, sobe, desce, não joga bem, é criticado pelo torcedor, é idolatrado pelo torcedor. Chega uma hora que realmente tem que se pensar até no futuro. É bom lembrar que o Castan tem mais 1 ano de contrato com o Vasco. E talvez até se negocie dele não permanecer. Apesar de não ser mais aquele jogador tão caro que fez um acordo, mas talvez até pelo jogador, para se preservar, porque Castan está muito desgastado com toda essa gangorra. Mas tem aquela história de repente, fazer parte do elenco para tentar fazer o Vasco voltar. Sei que o torcedor, muitos vão achar que não queremos mais Castan, mas é isso, tem contrato, talvez vai ter que se ajustar. Colocando aqui no papel, Michel, esse já está fora. Rômulo também não vai ficar. Hernando também não. Jabá
já nem vai mais para os jogos. Morato deve ser preservado e também não deve ficar. Daniel Amorim também não deve ficar. Zeca também fora. Valber é uma dúvida, mas a princípio também não deve ficar. John Sanches tem contrato até o meio do ano que vem. É um jogador que talvez só com outro treinador possa ter oportunidade. Vanderlei não fica, Sarrafiori está lesionado e vai ser renovado exatamente por conta da lesão, e o Nenê tem contrato até o final do ano que vem. Então, pode ser que dentro dessa situação de contrato e dessa falta de oportunidades, e também por conta de jogadores que não estão agradando, isso eu tive a informação, o time deve ser mexido. Talvez algumas modificações por preservação, como eu disse, outras por questão técnica. Arriscar um time é difícil, mas vamos colocar aí Lucão, Caio Tenório, Ulisses ou Valber, Castan e Riquelme, o meio-campo com Bruno Gomes, Marquinhos, Gabriel e talvez Galasso ou Caio Lopes, Nenê, Cano e Peck. Talvez seja um time mais próximo aí de uma realidade. Também alguns jogadores que podem descer para o Sub-20 para jogar a Copa São Paulo de Júnior, não está afastado, Matias Galassa, o próprio MT, Lucão, todos esses jogadores para serem aproveitados e ganharem mais cancha. Mas nada disso pode ser colocado hoje como oficial, porque não se sabe o futuro. E aí aquela dúvida, esperar mais 2 semanas para encerrar o campeonato, apenas para ter uma situação de vamos ver como é que vai acabar, para ter uma desculpa para mudar, será que é inteligente? Porque você perde 2 semanas de transição. É bom lembrar que isso sempre foi falado. Não se pode perder tempo na montagem, não se pode perder tempo na escalação, na forma como você vai pensar o ano que vem. Definir logo comissão técnica, jogadores, aqueles que vão ficar, que joguem, aqueles que não vão ficar, já se dê férias e se dispense jogadores que têm contrato até início de dezembro. Então essa situação de indefinição no departamento de futebol traz também uma indefinição para a comissão técnica, que espera, volto a dizer, ser procurado em breve para de alguma forma também ter definida a sua situação. O Vasco pega o Vitória amanhã 9h30 da noite. 20 mil ingressos colocados à venda. Piada, né? Mas de qualquer maneira, tem gente que vai, tem torcedor que já comprou o seu ingresso, e a gente aqui espera que esse torcedor, mais uma vez, vá ordeiramente, faça sua manifestação, tem todo o direito, mas não quebre, não deprede o patrimônio do Vasco. O Vasco Clube não tem nada a ver com isso. São Januário não tem nada a ver com isso. Agora, se você quiser reclamar do treinador, dos jogadores, da direção, fique à vontade. No próximo bloco, detalhes finais aqui no News. Atenção, vascaínos! Eu tenho um recado importante para você que é torcedor do Vasco e gosta de colecionar itens do futebol. A NFT Sport é uma empresa que vai juntar os maiores craques e os momentos icônicos do futebol e transformar isso em obras de arte super raras, limitadas, exclusivas e licenciadas, que valorizam, e você pode sair na frente e obter informações antes de outro fã interessado. Saiba que no mundo já existem várias dessas obras digitais que são vendidas e esgotam em alguns minutos e se tornam valorizadíssimas. A NFT Sport vai ser a primeira empresa brasileira que vai oferecer a oportunidade de você obter esse item de coleção super raro do seu ídolo de futebol, que pode se tornar valorizado no mercado de criptoativos. Esses itens são conhecidos como NFTs. Essa sigla é a forma que são identificados esses ativos digitais, que são negociados e têm movimentado milhões de reais. Se interessou? Eu vou te dar uma dica. Depois não diz que eu não te falei. Em novembro, a NFT Sport vai lançar esses itens colecionáveis de um grande ídolo do futebol. E você não pode perder isso. Acesse o site da empresa, nftsports.com.br, ou segue o Instagram deles, @nftsports_br, que você vai saber de tudo o que está rolando. E para completar esse news de hoje, eu vou dar 2 informações e vou também fazer um registro. As 2 informações, primeiro em relação à base, tem jogo da base, sim, a vida continua, quinta-feira, o Sub-20 faz a semifinal do torneio Otávio Pinto Guimarães contra o Barra da Tijuca, no campo do CFZ. O Vasco venceu o primeiro jogo por 4 e aí tem uma vantagem muito grande, tomara que consiga segurar. E o Sub-17 vai ter os desafios contra o Flamengo na semifinal do Carioca, nos dias 20, no Nivaldo Pereira, às 3 da tarde, no dia 27, na Gávea, Vasco e Flamengo, Sub-17, tomara que dessa vez a coisa ande. Sobre salário, uma boa notícia para os funcionários do Vasco. Eu hoje tive a informação de que o alvará já foi expedido
e por conta de tramitação bancária. Geralmente o banco usado é a Caixa Econômica e agora está sendo usado o Banco do Brasil. Demora um pouco mais, há uma tentativa de até sexta-feira o pagamento desse mês, que era para ser pago no mês passado, no dia 20, e ainda não foi. O pagamento que venceu no dia 20 de outubro deveria ser pago, mas vai ser pago sexta-feira, mais tardar segunda-feira. Tá na conta e o Vasco vai ficar em dia, pelo menos aí pagando o mês de setembro, que venceu no dia 20 de outubro. Então, sexta-feira, mais tardar segunda-feira, o dinheiro estará na conta. Mas há uma tentativa por parte do sindicato, enfim, da liberação junto ao Banco do Brasil, desse dinheiro sair um pouquinho antes e, de repente, até sexta-feira vai acontecer essa boa notícia para os funcionários, enfim, para todos no Vasco da Gama. Eu quero fazer um registro, quero mandar um abraço, na hora do abraço, em nome das mostardas artesanais Dádiva. Grande abraço ao querido Vinícius. Olha, já acabei com todas elas, balsâmica, baviera, enfim, todas elas, mostarda e mel, muito bom, cara, maravilhoso para os seus molhos. Aqui embaixo, ó, tá aqui o Instagram deles e também o telefone para você poder fazer a sua compra. Vá lá. Vinícius, grande vascaíno, apoie Vascaíno, ajuda Vascaíno. Eu tive hoje aqui no Maracanã para fazer uma gravação junto com o Roberto Dinamite e com o Alexandre Melo e o Paulo Vicente, da NFT Sport. Em breve a NFT vai estar lançando a moeda digital do Roberto Dinamite, maravilhoso, lembramos grandes fatos, grandes momentos, os 5 gols contra o Corinthians, o gol do Lençol, a gravação inclusive foi atrás do gol do Lençol contra o Botafogo. Também tive a oportunidade de me emocionar contando mais uma vez o gol da Poça d'Água em 1981, e a gente esteve aqui e você está vendo fotos aí que eu tive a oportunidade de fazer. Não se pode entrar no gramado do Maracanã, só os atletas, e eu respeito imensamente isso, é solo sagrado para os atletas de futebol, mas eu fiz algumas fotos que você está vendo aí. Um grande abraço, um prazer enorme, e eu quero terminar esse news fazendo um registro que, por coincidência, a gente, há algum tempo atrás, no lançamento, inclusive, da NFT do Roberto Dinamite, também, principalmente no anúncio da estátua para o Roberto Dinamite, nós recebemos de um assinante nosso, de uma pessoa que estava sempre com a gente, muito querido, o Lucas Fernandes, um pedido que a gente vai reproduzir agora para um abraço. Ele estava numa luta contra o câncer. Veja só esse momento. Roberto, olha só essa mensagem do Lucas Fernandes. Flávio, estou na luta contra o câncer. Queria muito receber um alô do Roberto. Não tem sido fácil, mas vou vencer isso. Obrigado por tudo, Vasco. Eu queria que você mandasse um abraço para o Lucas Fernandes. Com certeza vai passar por isso. Manda um abraço para ele aí, Roberto. Cara, meu amigo Lucas Fernandes, nós estamos aqui num momento assim, de confraternização e de alegria. E eu fico feliz de receber, não é de receber, mas de ter a incumbência de falar para você, cara, que eu te desejo tudo de bom, eu te desejo forças e que você consiga vencer essa etapa e, se for possível, junto com o nosso Vasco, acho que vai te ajudar em muito também, porque essas coisas entram pelo lado emocional, né? Tem muita coisa ligada a essa área. Então, eu só tenho a agradecer a você e te desejar muita saúde, muita força, muita paz. E, se Deus quiser, quem sabe aí ainda, né, vamos estar juntos para poder, quem sabe, comemorar em muito o nosso Vasco, mas comemorar a vida. Tá bom, meu irmão? Fica com Deus aí, um beijo no teu coração. E a gente recebeu ontem a notícia muito triste do Lucas, que inclusive, por coincidência, triste com a morte da cantora Marília Mendonça, jovem também. Ele chegou a tuitar: por que os jovens morrem tão cedo? E ele, infelizmente, nos deixou ontem. Muito triste a gente fazer esse registro. É um grande vascaíno que nos deixa. É um cara muito querido, que sempre estava aí participando, está sempre junto, e que tinha, inclusive, na sua conta pessoal no Twitter, fixado essa mensagem, que ele dizia: Roberto Dinamite me mandou um abraço, me desejando melhoras para que eu pudesse ganhar essa luta. Ele não ganhou, infelizmente perdeu, mas deixa aqui uma saudade muito grande de alguém que a gente não teve a oportunidade de conhecer, mas para quê? A gente sabe quem é a pessoa, independente de conhecê-la. Lucas,
Que Deus possa te dar um caminho de muita luz, onde quer que você esteja. Sei que vai estar num lugar muito legal. Fica uma enorme saudade, cara. Fica realmente um momento difícil. Eu fiz questão de trazer essa mensagem ao Roberto. Roberto ficou muito consternado, ficou muito triste, ficou muito chateado. A gente até meio que ficou assim na gravação, mas é a vida. É dura, mas que a sua ternura, o seu amor pelo Vasco, a sua vontade de viver possam ser exemplo para todos vocês, para todos aqueles que estão conosco, que a gente possa tocar a nossa vida, que a nossa vida seja uma vida de paz, seja uma vida de luz, e não uma vida de guerra, de briga, de luta. Não vale nada disso. A gente precisa ter satisfação, felicidade, mas não há necessidade de querer matar os outros, não há necessidade de agredir ninguém ou de brigar com ninguém de forma tão bélica. A vida é um sopro. Um jovem como ele nos deixa, a gente vê a mensagem dele triste, porque queria realmente que a Marília pudesse estar aqui, pudesse estar junto com ele, alguém que ele admirava, como admirava o Roberto Dinamite, provavelmente não viu jogar e nos deixa assim tão precocemente. E essa homenagem a gente deixa aqui do fundo do coração ao Lucas, a quem eu dedico o Avenil de hoje. E dedico a ele em nome da imensa, apaixonada, enlouquecida e fantástica torcida do Vasco, que hoje me fez lembrar e me emocionar muito aqui nesse Maracanã, de olhar para aquele lado direito e ver a nossa torcida ali lotando no Maracanã antigo, também no Maracanã novo, mas memórias maravilhosas, memórias inesquecíveis, que essas memórias fiquem junto com o Lucas, para que a gente possa ter bons momentos novamente. Grande abraço, fiquem com Deus. Amanhã de manhã tem o Acorda Vascaínos com Emerson Rocha, 9h+. Tem o Bom Dia Gigante e a partir de 20h45 a gente está abrindo o nosso pré-jogo para Vasco da Gama e Vitória, 9h30 da noite, a bola rolando em São Januário. Grande abraço, fiquem com Deus. Futebol é meio de vida, futebol não é meio de morte. Tchau, turma.